Há quanto tempo você não anda de Brasília? Ai, Daniel, a primeira vez que eu andei muito de Brasília era uma Brasília azul do meu irmão. Acho que uns 40 anos, eu acho. Brasília tem mais que isso, tem 45 já. O carro. Mas você teve Brasília? Chegou a ter Brasília? Não, eu não, meu irmão. Mas dirigiu? Dirigi e não aprendi nela, né? Mas isso já aqui em Brasília? Você já tinha chegado aqui? Não, eu cheguei aqui, na verdade, em 91. Já era formada, então... Minha relação em Brasília, o primeiro contato que eu tive foi anterior, foi em 83. Eu era estudante de enfermagem e vim para cá para o encontro de estudantes que foi organizado pela UNB, né, pelo Departamento de Enfermagem, da Faculdade de Ciências da Saúde, que mais tarde eu virei diretora, olha mesmo. E eu lembro que quando o ônibus parou aqui na rodoviária, ainda era aqui. O grupo que ia nos pegar não chegou a tempo e a gente pegou carona até o campus da Darcy Ribeiro. E ali foi meu primeiro encanto por Brasília. Assim. Esse céu aberto, né? Lindo, maravilhoso, tudo muito... As avenidas imensas. Muito espaço, né? Muito espaço, assim. Aí eu falei, ai, quem sabe um dia eu venho morar aqui. Mas cheguei de fato, para vir morar ali em 93, porque eu vim para ser a gerente nacional do programa de agentes comunitários. Foi ali na transição do governo Itamar. E aí nunca mais voltei. E já entrando na questão das propostas, você é da área de saúde, e a saúde ela é a grande queixa, acho que é a queixa número 1 da população no DF, é a saúde. O governo atual fez uma mudança na gestão do hospital de base, transformando em um instituto do qual ele se orgulha muito. E aí, é um bom caminho? Na sua opinião, não é um bom caminho? Qual a solução? Porque, só abrindo mais um parênteses, o último governador, antes do atual, né, o anterior, era médico e acumulou, inclusive, fez parte da campanha acumular a Secretaria de Saúde. E vimos o que aconteceu. Você é eleito para ser governador. No meu caso, para ser uma governadora. Você tem que escolher o seu secretariado, né? No meu caso, pretendo que seja metade de mulheres e de homens, no mínimo, né? Porque somos 2 mulheres candidatas, né? Eu e uma assistente social, a Keca Bagni, que é do Conselho Tutelar, enfim. Mas, veja, desautoriza a secretária ou o secretário e subestima a capacidade dos profissionais da saúde de resolver os problemas no local onde eles trabalham. Este não é o caminho. Então, deixa eu encaixar uma outra pergunta. Se subestima a capacidade do profissional de saúde de resolver o problema onde eles estão, a minha pergunta é, eles têm essa capacidade? Porque, ao que parece, a gente continua tendo problema há décadas. Não, Daniel, mas o problema não são dos profissionais da saúde. Isso a gente tem que ter clareza. O problema é que os governadores entram um, sai outro, e eles não definem que a saúde é prioridade, primeiro. Segundo, que ele tem que implantar o SUS na capital da República. Eu estou falando do SUS constitucional, eu não estou falando desses arranjos que cada governo quer fazer e que não enfrenta o problema como ele deve ser enfrentado. Mas a pergunta anterior que você me fez em relação ao hospital de base. Veja, eu sou contra e já fiz vários debates com o governador, não só por princípio, porque na Constituição brasileira eu tenho repetido para ele que no artigo 196 está claro, é dever do Estado cuidar da saúde do seu povo e é direito de cidadania ser cuidado por os governos. Então ele está abrindo mão desse dever dele, quando ele delega ao outro resolver os problemas da saúde em seu nome. Até aí, se enfrentasse os problemas, podia até ser um debate razoável. Mas veja, antes mesmo de eu colocar meu nome à disposição para ser candidata a governadora do DF, eu tinha alertado o secretário, todos os secretários que passaram por lá, né, na gestão dele, e a ele próprio, governador, esse não é o melhor caminho, porque os motivos pelos quais o senhor está colocando, que vai transformar no instituto para agilizar os processos de trabalho dos profissionais de saúde, não resolve. Então ele apresentou 3 razoabilidades. Uma, ele disse que ia acelerar os processos de compra de medicamentos, que de fato é um gargalho. Mas não se resolve assim, já te digo como acho que resolve.
Segundo, ele disse que ia facilitar a contratação de médicos e todos os profissionais da saúde, porque ele não estava preso à lei de responsabilidade fiscal, né? Então ele podia manejar, fugia da lei de responsabilidade fiscal e tal. E terceiro, que dizia que garantia eficiência e eficácia no serviço. Então assim, eu escrevi vários artigos e o mais recente, antes de me lançar candidata, eu disse muito claro para ele, pegando esses 3 pontos. Primeiro, que ele não tem que fugir da lei de responsabilidade fiscal. Ele tem que fazer um dimensionamento de quantos trabalhadores na saúde, aí não é só o médico, porque se entrar no médico de novo, trata a saúde como problema de doença e não resolve. Isso não sou eu que estou dizendo, isso a gente está vendo no mundo inteiro. Quando eu fui fazer meu pós-doutoramento no Canadá, a gente viu isso. Mas voltando, não resolve. Ele cria 2 regimes jurídicos, os que já estão servidores de carreira e o que ele vai contratar pelo sistema CLT. Então você cria ali uma incompatibilidade interna de carreira, cria mais conflitos, a carga horária é descompassada, né? Enfim, em vez de ele harmonizar o ambiente de trabalho para os profissionais, ele cria cisânia, né? 2, em relação à compra de medicamento e qualquer outro insumo estratégico para o SUS, para as unidades de saúde funcionar, no caso do hospital, você tem que ter um planejamento mínimo. Porque você sabe o que ocorre no hospital, isso vale para toda a rede do hospital do DF, para a rede básica, enfim, para todo o sistema. Você sabe quais são os principais problemas que a cidade vive. Então você tem que se planificar, você tem que ter uma programação em que você tenha um estoque, insisto, não só de medicamento, mas de todos os insumos que opera o SUS, de no mínimo 6 meses de reserva. Ou seja, você tem um estoque em que aos 6 meses você chama uma outra licitação, porque também você não pode fazer o que muitos governos fazem, de colocar como um caráter de urgência, que isso facilita a corrupção. Espera acabar para poder pedir, né? Dá um caráter de urgência, aí é muito sensível. Preço. Não, e é muito sensível a área, né? E a eficiência e eficácia de um sistema não se mede sem que você faça um pacto com os trabalhadores da saúde, com os gestores dos hospitais, com os gestores de toda a rede básica de saúde, para você dizer assim, o que é que a gente quer do SUS? O que é que a população espera do SUS? Então essa conversa não é só do profissional da saúde. É no mínimo entre 3 personagens. O sujeito que vai ser atendido e precisa ser cuidado, que é a população, nós, trabalhadores da saúde, e o gestor em toda a sua dimensão. Infelizmente, o Rodrigo, ele sabe disso, que errou muito nessa área, quando ele não foi um governo dialógico, aberto, né? E tinha tudo para ser, né? Mas infelizmente não foi. Ele tratou o servidor público como se fosse inimigo. Se você é um gestor de Estado, governador, e trata os servidores públicos como inimigo, você já está antecipando o fracasso do seu governo. Brasília obviamente é vocacionada para o serviço público, né? Enfim, a administração federal está aqui, o que torna uma cidade única nesse sentido. No entanto, há uma queixa crescente de que a gente se torna dependente do serviço público. Por questões de custo e burocracias federais, que obviamente atingem Brasília, mas a gente não tem uma indústria aqui dentro. A gente não tem um galpão de distribuição que possa funcionar aqui em Brasília e espaço não falta. A gente não tem empresas fecham em Brasília o tempo todo. É muito difícil ser empresário no Brasil inteiro, mas em Brasília parece que a gente se acostumou e aceitou que o serviço público é o caminho. E quem não quer o serviço público? E quem opta pela possibilidade da iniciativa privada? Como é que vai ser visto? Você está entrando na minha casa. Agora a gente está entrando no NB aqui. No NB. Veja, Daniel, de novo, são os governos que pensam pequeno. Eu tenho usado a expressão, são governos que têm uma visão tacanha, miudinho, já deveria ter indústria, mas não é só a indústria no sentido tradicional. Eu acho que Brasília tem outras naturezas de desenvolvimento e empreendedorismo que os governos pouco inteligentes estão atentos a isso. Eu tenho feito muito esse debate com o Júlio Miragaia, que é o candidato do PT, que ele fala muito da indústria. Aí eu digo para ele assim, Júlio, um pedaço está certo, precisa mesmo ter indústria, mas isso tem um leque mais complexo que a gente precisa abrir um pouco mais. O que é que eu digo um leque mais complexo? Por exemplo, por que a gente não pode ter aqui uma espécie de Hollywood? De um polo de cinema, e nós temos talentos para isso. Se você vasculha, olha aqui eu falando isso para você, Daniel, você sabe melhor do que eu isso.
você tem nas 31 regiões administrativas muitos talentos. Daqui saíram vários, né, banda de rock, cantores, os grandes artistas. Por que a gente não incentiva a arte nas suas mais diferentes expressões? Isso é uma dimensão. Mas a sua cadeia produtiva do começo ao fim. Deixa eu só abrir um parênteses para não perder o fio da meada. A senhora falou, por que não incentiva a arte nas expressões? Hoje em dia, isso é um debate comum. A produção artística se tornou, na grande maioria das vezes, dependente da verba estatal. Isso não é por leis de incentivo, por verbas várias vindo do GDF. Isso não seria, na verdade, ir contra a possibilidade da iniciativa privada e ter eles quase como um cabresto ali e ser tudo público, inclusive a produção artística, já que ela só funciona, ou a grande maioria das vezes, só consegue funcionar via incentivo estatal? Não, mas incentivo estatal é importante, porque o Estado ele não pode abrir mão de sua responsabilidade de ser indutor das políticas públicas. E eu vejo que a arte, ela pode ser induzida pelo Estado, agora ela não pode se limitar somente a isso. Aí onde eu insisto que os governos são poucos inteligentes, porque ele tem que sentar à mesa com o micro, pequeno e o médio empresariado. Então, necessariamente, não é a indústria no sentido tradicional, é nesse sentido que eu estou falando. Então, veja. Indústria como um coletivo de interesse. Como um coletivo de interesse e descoberta de potencialidades. O que é que Brasília tem mais condições de ofertar? Quando eu falo da arte, é porque Brasília ferve a arte, mas também tem outras combinações. Por exemplo, o turismo. O turismo é uma grande combinação. Esta cidade, pela sua própria configuração, até pela sua bela natureza, é uma cidade arquitetada, foi criada de forma ordenada, ela chama para o turismo. Você vê, aqui a gente não tem um folder. Por exemplo, eu fiz meu doutorado, a gente não tem no Canadá. A gente não tem um Você centro de informações na torre de TV, que é o meio da cidade. Aí você chega no aeroporto, de qualquer... Vou falar, nem saio do Canadá porque vai dizer, a professora está falando do Canadá porque estudou lá. Não. Vamos para qualquer país europeu. Vamos para o nosso irmão aqui em Portugal. Chega em Lisboa, dentro do aeroporto você tem uma central de informação e eles vendem a cidade para nós, para qualquer turista. Então assim, aqui não tem. E tem muitos lugares a ser vendido em Brasília. Ela em si é uma cidade para ser vendida, né? Então, a primeira coisa, o Estado tem que ter a mão ali. Ele não pode ser o único, mas ele tem que ter como um indutor do empreendedorismo. A senhora falou que teve que conhecer a cidade inteira, né? Na campanha natural, foi de cima para baixo. E parabéns, porque se movimentar aqui no DF é cada vez mais difícil. Difícil, mas ruas ruins, metrô manco, só tem de um lado e é pouco. Ônibus nem se fala, e engarrafamentos 1000. E aí? Muito difícil. Eu tenho a sorte de ter circulado com o meu carro, né? De certa forma facilita, ainda que os buracos você fica... Você que vai de helicóptero, como governador pode ir de helicóptero. Fui de helicóptero, porque eu não tenho helicóptero, eu acho que é abuso de poder. Brasília tem tudo para ter um transporte como os países europeus, né? Como o Canadá, por exemplo, como os Estados Unidos, como a Inglaterra, como todos os países desenvolvidos. Né? Veja, se ele tivesse uma política de mobilidade cujo eixo que estrutura fosse o metrô e os outros pontos, outras formas que eu chamo dos modais, fossem interligados. O que é que eu estou falando? Porque você citou Europa é basicamente metrô e trem na periferia. Então veja, aqui o governo devolve dinheiro da esplanada do Ministério. E o privilégio, não sei se esse é o melhor nome, mas para dizer assim, nós vivemos numa situação diferenciada das outras unidades federadas, que você está ali na esplanada dos Ministérios e você consegue recurso, ora, para a formulação das políticas deles para o Estado, mas você podia ser proativo. Chegar e dizer assim, olha, nós temos uma política definida de mobilidade e eu quero que vocês ajudem a financiar. Tipo, mas nem isso. Uma xícara de açúcar Exatamente, perde dinheiro das políticas induzidas por próprios ministérios, o Ministério das Cidades, né? Enfim, mas no nosso caso, se nós ganharmos essa cidade, se a população achar que a professora Fátima merece confiança e nos der essa chance, eu não tenho dúvida em relação ao meio de transporte. Primeiro que os empresários não serão o centro da mobilidade em Brasília. Os ônibus, eles, até porque tem uma precedência aí,
que o transporte é feito para cuidar das pessoas com dignidade, então para gerar lucro. Então a primeira atitude nossa vai ser auditar os contratos que estão aí em vigência com os empresários do meio de transporte, que inclusive a Justiça já está aí questionando, né? Então eu terei esse zelo nos primeiros dias de governo. Mas eu retomo a política de mobilidade. E a política de mobilidade é você ter o metrô, tanto de superfície como interno, né? Subway mesmo, né? Baixo. Subsolo. Concluir as obras, porque um verdadeiro estadista, ele não trata as políticas como de governo passado, ele trata como política de Estado, porque o investimento é público, é oriundo dos tributos que a população paga. Então nós vamos terminar aquele pedaço do metrô que liga a Ceilândia até o setor O, que eu digo isso com propriedade, porque quando eu ajudei a criar a Faculdade de Saúde da Ceilândia, eu era usuário do metrô, deixava meu carro aqui na rodoviária, ia de metrô e vinha de metrô. Quando chovia, Daniel, parava. Quando tinha queda de energia, em determinado momento, parava. Então, é preciso que a gente termine aquilo ali. É preciso que a gente termine também aquele pedaço de Samambaia, que você pode pegar ali, Riacho Fundo, 1 e 2. Né? Agora, o que vai fazer a diferença é você conjugar o metrô, o trem que vem de Lusiânia, nessa região todinha, na saída sul, você acaba com aquele trânsito do fluxo de ida e vinda. O VLT não é o ponto mais central. A gente pode ter 2, 3 VLTs aqui da rodovia, do aeroporto para cá, né, para o plano. Vai ajudar, porque como é uma cidade, né, que abriga, né, esplanados dos ministérios, tem muitos, né, pessoas que vai e vem, né, não só que compõem, né, os governos. Tem essa linha direta, né, centro-aeroporto ali. Não é o VLT como uma candidata prometeu ali em cima, que vai ser... É possível fazer? Mas vai ter um custo altíssimo, que vai ter que planificar a terra. Isso tem um desperdício da própria proteção ambiental, né? Completamente enlouquecido. E eu até debati isso com ela em um dos debates, e para ela que isso era inviável. É um custo altíssimo com benefício muito baixo. Mas o trem é a saída, tanto na saída sul como na saída norte. E metrô para o lado norte? E metrô para o lado norte. E terminar aqui, final do lago da Asa Norte e do Sul, que já tem o projeto. É só você correr atrás de financiamento. E mais, nós temos que criar uma cultura de paz no trânsito, em que a gente possa abrir os espaços aqui nas 31 regiões administrativas para que use as bicicletas. Os ciclistas possam andar com segurança. Brasília, durante muito tempo, foi tomada por invasões e grileiros e tudo mais. A gente tem cidades inteiras que ainda hoje são ilegais. O exemplo clássico, porque eu acho que esse ano apareceu nos jornais todos os dias, questões de derrubada em Vicente Pires, está em cima de área ambiental e pode, não pode, choveu, alaga e lama para todo lado. A GFIS derruba, não derruba, pode ou não pode, é autoritária ou não, enfim, o que não falta é discussão sobre as terras irregulares, o que fazer com elas. Existem famílias morando ali há 20 anos, 30 anos, a GFIS, e aí? É um assunto realmente muito complexo. E só para terminar, isso... Cidades mais pobres e cidades mais ricas, né? Se você for no Jardim Botânico, que são casarões com piscina, tudo irregular igual. E abuso. Então, Daniel, isso tem sido objeto de debate com os candidatos a governo do DF. Em relação à orla, eu achei uma atitude correta, mas que ele pecou e segue pecando, se a população der mais 4 anos de mandato para ele, que é não ter uma política de habitação na cidade. Por quê? Se Brasília nasceu ordenada, nós temos, olha, pela mão de 2 grandes, Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, que é elogiado no mundo inteiro, nós temos a obrigação de fazer esse crescimento também fosse ordenado, preservando o meio ambiente, né? Colocando em área que protegesse os nossos mananciais, né? Todo o processo da nossa biodiversidade. Pois bem, isso não foi feito, o problema está aí. Mas o problema está aí também de forma muito perversa, é isso que você diz. Os pobres que precisam morar, eles não são invasores, eles ocupam pela uma necessidade.
terra sem... Mais ou menos. É meio ingenuidade também pensar que é só isso, né? Mas veja, Daniel... Tem gente que faz dinheiro com invasão. Não, mas peraí, aí que eu te digo, é preciso separar o joio do trigo. Porque veja, quem são os grandes invasores dessa cidade? São grileiros que vivem e enriquecem disso. E, inclusive, muitos da classe média e média alta compram para fazer a reprodução desses terrenos. Isso, na capital da República, para mim é desordem. É desordem de toda a natureza. Isso é legal. Sim, é desordem nesse sentido. Mas desculpa, eu só interrompi a senhora, porque realmente tem gente, não é só o cara, o malvadão, o grileiro, o malvadão, não. Tem gente que consegue um terreninho regular, via Minha Casa Minha Vida, e negocia isso e tá lá no papel que não pode. E a invasão também tem isso. Tem gente que pula de invasão para invasão e assim, não é porque é porque eu preciso de um lugar pra morar. Eu acredito que a maioria é. Não, então, mas por isso... tem também outro lado. Agora quem vai lhe interromper sou eu. É por isso que eu digo que a gente tem que separar o joio do trigo. Tem uns grileiros perversos que fazem uso das terras públicas para enriquecer ilegalmente. Isso nós temos que, assim, tolerância absolutamente zero, por um lado. Por outro, tem pessoas que precisam morar, só que os governos não se antecipam, ele não tem um plano, uma política que oferte e cria uma desordem as mais diversas e confunde, mistura tudo. Então veja, e ainda tem um órgão de controle que não é educado. Então ele vai para a truculência, ele vai derrubando tudo, igreja, e vai derrubando, sem nenhum critério. Então, no nosso governo, pela natureza minha, não só porque eu sou professora, Daniel, eu tenho raízes socialistas, mas também tenho raiz humanista. A gente está se encaminhando para o final e tem mais duas questões que eu queria fazer. A primeira é, a senhora sendo professora, como é que a senhora vê a questão da educação? A gente, no IDEB, continua patinando, não sobe nunca, o Brasil inteiro subiu, o DF não. Existe a proposta da militarização de escolas públicas. Como é que a senhora vê isso? Veja, de novo, Brasília já foi exemplo de referência nacional, né? De escola pública, inclusive quando tinha tempo integral. Nós precisamos fazer a reforma educacional também aqui, em no mínimo 3 investimentos. Primeiro, recuperar a estrutura física das escolas. Porque o último relatório do TCU diz que 80% a 90% não tem condições de funcionalidade. Mas quando eu falo em estrutura física, não é só o prédio ele tem que ser atrativo, a criança tem que sentir vontade de ficar na escola. E aí entra um segundo investimento, que é a revisão do projeto político-pedagógico, que é a integração dos processos formativos, que na minha concepção, espero estar correta, vai desde as creches até o ensino superior. E se no meio do caminho, se uma criança, se um jovem com mais necessidades, né, de ir já prontamente, antes de ir para a universidade, ir para o mercado de trabalho, você tem que ter escolas técnicas à altura e ofertar cursos em que ele possa ir para a escola técnica, assegurar o seu emprego e sua renda e ao mesmo tempo, né, cursar a universidade, que eu espero que a gente oferte noturno para que dê a oportunidade a ele de fazer as duas coisas. E o terceiro é investir nos professores, porque há uma discussão aí de que o professor só briga por salário. Isso é meia verdade. Eles pedem salário porque é justo que tenha salário. Agora, o governo... Mas vamos combinar também, greve todo ano? Não, mas greve todo ano é porque ninguém senta à mesa para conversar com eles. É a terceira proposta que eu quero fazer. Eu quero fazer um investimento com os professores em que eles possam ter seu processo de qualificação, que eu estou chamando de um projeto de educação permanente, ou alguns chamam de educação continuada, onde ele tenha seu curso de aperfeiçoamento, no intervalo que a gente vai pactuar com ele, se é de 6 em 6 meses, se é de 3 em 3 meses, se eles têm necessidade de fazer mais alongada, mestrado profissional, doutorado profissional, mas eles vão sentar a nossa mesa, que eu estou criando, uma Câmara Permanente de Negociação, para nos antecipar nessa questão salarial. Tu é um servidor público, como é que tu queres ver, como é que tu queres ser julgado para merecer o teu salário? Não é com serviço de qualidade? É isso que eu ia perguntar agora. Vai ter que ter uma... Metas. Vai ter que ter uma entrega. Porque senão... eu quero aumento, eu quero condições, eu quero não sei o que. Olha, o IDEB não aumenta, tem evasão, tá tanto, e aí? Isso falando só no caso da educação, mas tem para tudo, né? Vai ter entrega. Não, e por isso que nós, as 32 carreiras existentes nessa cidade, sentarão esta mesa, que eu estou chamando a Câmara Permanente de Negociação,
onde nós vamos fazer um pacto de governança. O pacto de governança, Daniel, diz assim, ó, isso, uma escola de São Sebastião tem problemas A, B ou C. Possa ser que não tenha o mesmo problema que a Ceilândia, mas a Ceilândia tem outro problema. Vamos abrir esse mapa, vamos descobrir os problemas. Investimento aqui é diferente de investimento aqui, mas tem um outro investimento que é consequência de todos, que é a satisfação. Os alunos estão aprendendo matemática e português, mas os alunos também estão sendo formados do ponto de vista humanitário, menos egoístas, preparados para o mercado de trabalho. Então vai ter um conjunto de indicadores. Segurança, menos droga na escola. O professor não vai ficar de costas por aluno, no sentido de que não se preocupa com ele, né? Cumpre a carga horária ali forçadamente. Não, ele vai assumir a responsabilidade com esse aluno, mas também o aluno vai assumir com o professor e com a escola, e os pais também precisam assumir. E sobre militarização na escola? Sou contra, porque quando você faz isso, escola sem partido, militarização, isso é bobagem. Paulo Freire já nos ensinou lá atrás. Com quem eu tive a honra de participar no governo da deputada Luiz Erundina, quando era prefeito, eu na saúde, ele na educação, o quanto nós pacificamos as escolas. Porque Paulo era um sujeito pacífico por natureza. Então, assim, o que ele ensinou alfabetizando os adultos, o seu método vale para a criança que está chegando desde a creche, que é uma criança resiliente, pacífica, que sabe se posicionar na vida, que tem atitude. A geração que me antecedeu e a minha geração, que pegou o processo da redemocratização do país, deveria nunca mais querer saber dessa página, a não ser para informar essa juventude que está aí, essa geração nova e as que virão no futuro, de que foi um mapa do Brasil que ninguém de bom senso quer ver esse mapa de volta. Ninguém de bom senso. E aí mistura as conversas assim, a gente quer por ordem, quer acabar com a corrupção, quer acabar... Então isso tudo são variáveis de confundimento. Corrupção não deve existir em nenhum regime. Em nenhum regime. E a história sabe que no regime militar a corrupção saiu solta. A diferença é que, como era um regime fechado, ninguém conseguia ver o tanto de dinheiro que saiu pelo ralo. E pra gente terminar mesmo, tem uma pergunta que os seguidores do Minha Brasília fizeram e que talvez seja a pergunta mais importante. Qual sua série e qual sua banda favorita? Eita, minha banda favorita ainda segue sendo a nossa querida Cássia Eller, né? Inesquecível. E você fala série em que você Série de TV. Vixe. Netflix. Eu não tenho nem tempo para assistir. Professora, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Muito bom, gostei muito.